Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nos encontramos novamente para partir em direção ao futuro. Se isso o tenta, venha comigo descobrir o que nos reserva no ano de 2050. Se ainda parece muito distante, o ano de 2050 está se aproximando rapidamente. Longe ou perto, ele promete enormes mudanças climáticas se ninguém fizer nada, mas também revoluções em novas tecnologias. Mas primeiro, claro, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, caso ainda não tenha feito. Vamos imediatamente para o ano de 2050. Se a expectativa de vida já está aumentando, o desafio em 2050 será prevenir ao invés de remediar. Para a medicina, o desafio será criar dispositivos médicos inteligentes, mas também ter sucesso na criação de órgãos artificiais. E sim, conhecedores e jogadores do Cyberpunk 2077 vão ver um simples sonho se tornar realidade, correndo o risco de nos empurrar para o transhumanismo. Segundo os pesquisadores mais otimistas, em 2050 poderemos pré-diagnosticar certas doenças ou até autodiagnosticar usando dispositivos inteligentes, sem ter que sair de casa. Também podemos consertar nossos corpos como consertamos um carro na garagem. Ou podemos nos tratar com medicamentos inteligentes, capazes de atacar diretamente a doença desejada. A medicina também pode prever doenças graves anos antes de aparecerem, graças ao nosso DNA, que será coletado em uma única gota de sangue. Adeus exames de sangue! Posteriormente, poderíamos seguir programas personalizados voltados justamente para evitar essas mesmas doenças. Outro cenário: conserto da carroceria. Graças a implantes, exoesqueletos, cirurgiões robôs ou mesmo neuropróteses, a medicina seria capaz de reparar quase todos os corpos feridos ou, por exemplo, restaurar a visão de uma pessoa cega. Amputados usariam membros biônicos equipados com eletrodos e que poderiam ser animados pelo pensamento. E, obviamente, isso não é ficção científica, já que há 10 anos na França, os pesquisadores têm sido capazes de usar essa tecnologia para eliminar os distúrbios convulsivos ou reduzir os sintomas de pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo. Em 2018, pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, em Lausanne, conseguiram fazer 3 pessoas com as pernas paralisadas andarem novamente. Isso é feito por meio de uma estimulação elétrica direcionada na medula espinhal. Muitas outras coisas podem ver a luz do dia entre agora e 2050 no campo da medicina, como combater a velhice para tornar os humanos quase imortais, ou mesmo integrar a inteligência artificial ao cérebro humano para torná-lo cada vez mais eficiente. Mas para fechar o capítulo da medicina, estima-se especialmente que em 2050 os 10 milhões de diabéticos em todo o mundo não serão mais. O mesmo vale para deficientes visuais que podem ter os chamados olhos biônicos implantados. Sem dúvida, isso acontecerá graças às últimas gerações do Argus em desenvolvimento no laboratório Second Sight, ainda em fase de testes. Se custa 115 mil euros neste momento, presume-se que este implante ocular custará de 50 a 100 vezes menos em 2050. Se a medicina promete avanços fantásticos até 2050, as novas tecnologias também devem dar um grande salto. Longe dos carros voadores já em desenvolvimento, as cidades do futuro podem não ser tão fantasiosas quanto os filmes de ficção científica nos fazem pensar. Sabemos pela ONU que até 2050, quase 2/3 da população mundial viverá em cidades. A gestão dos fluxos populacionais através do tráfego e transporte será mais do que um grande problema amanhã. E também a questão da segurança. Parece muito mais fácil garantir a segurança de uma pequena comunidade de pessoas do que de uma mega cidade superlotada. Mas essa transformação já está em andamento. Se até 2030 serão 43 megalópolis em vez de 30 de hoje, as cidades já estão em transformação. Na era digital, as inteligências artificiais já se enraizaram em grandes melhorias para ajudar a população em todas as áreas. Transporte, segurança e até entretenimento, encontramos inteligência artificial em muitas áreas de nossa vida diária. Chamamos essas cidades de cidades inteligentes. Na França, nada menos que 25 cidades já são conhecidas assim. Surpreendentemente, 23 das 25 cidades são áreas com menos de 250 mil habitantes. Prova disso, portanto, é que não é preciso ser uma megalópole para ser uma cidade do futuro.
Outro grande desafio é conseguir ir além dos usos primários de nossas tecnologias. Por exemplo, sistemas de câmeras de vídeo urbana. Longe de serem suas únicas dimensões de segurança e monitoramento, essas câmeras têm um potencial nem sempre expresso, que pode contribuir para a melhoria do ambiente de vida dos cidadãos. As utilizações possíveis são inúmeras, desde segurança de mercadorias e pessoas à gestão inteligente do tráfego, passando pela gestão da energia, saúde, qualidade do ar e até gestão de resíduos. Todos esses aspectos podem ser totalmente explorados usando redes de câmeras conectadas e softwares para a análise de dados de vídeo. Mas não para por aí. Inteligência artificial, carros autônomos, cobertura global 5G ou mesmo 6G, lote, são todos termos que nos farão mergulhar na cidade de 2050. Com essas tecnologias postas a serviço dos cidadãos para melhorar seu ambiente de vida, podemos esperar mais cidades móveis com um sistema de inteligência de gestão de engarrafamentos, cidades mais limpas, econômicas e seguras. Se 2050 promete ser tecnológico e futurista, o meio ambiente e o clima podem ser os que mais terão mudado entre agora e 2050. Não é segredo que o avanço da humanidade está prejudicando o planeta e força o clima a mudar. Em 2050, haverá mais 2 bilhões de pessoas no planeta. A economia mundial provavelmente terá quadruplicado e a África terá ultrapassado a China e a Índia em termos de taxa de crescimento. 1/4 da população terá mais de 65 anos. 7 em cada 10 pessoas viverão em áreas urbanas e o consumo de energia aumentará 80% em comparação com hoje. O aquecimento global se tornará a principal ameaça à manutenção da biodiversidade terrestre, que também deverá diminuir em 10% até 2050. A área de florestas virgens terá diminuído em 13%. A outra ameaça à biodiversidade será chamada de silvicultura comercial, que os governos incentivam para aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Há uma opinião de cada um sobre o assunto. Ele será seguido por plantações bioenergéticas, das quais a energia será retirada para satisfazer a bulimia universal. Os recursos hídricos também serão ameaçados pela exploração excessiva e pelo desperdício em alguns países. Cerca de 2,3 bilhões de pessoas, ou 40% da população mundial, serão forçadas a viver em áreas onde a água será escassa, principalmente na África e na Ásia. O ar puro também se tornará um trunfo. A poluição do ar pode se tornar a principal causa ambiental de morte prematura. Essas mortes podem afetar até 3,6 milhões de pessoas por ano, o dobro de hoje. Índia e China, que terão as populações mais envelhecidas, terão as maiores taxas de mortalidade por poluição do ar. Mas se todos esses números parecem alarmantes, a OCDE é tranquilizadora. É bem possível evitar esse tipo de pesadelo, e isso dando uma volta de 90 graus. Para isso, a OCDE preconiza uma ação precoce do ponto de vista ambiental e econômico. Por exemplo, o preço do carbono deveria refletir os danos infligidos ao clima e reduziria as emissões de gases do efeito estufa em quase 70% em 2050, em comparação com o cenário de hoje. O crescimento econômico seria reduzido em 0,2% ao ano em média, ou cerca de 5,5% do PIB mundial em 2050. Para a OCDE, 3 políticas principais são necessárias para reverter a tendência atual. Primeiro, temos que tornar a poluição mais cara do que as soluções verdes. Em segundo lugar, colocar um preço sobre os bens e serviços produzidos por meio do patrimônio natural do país, como tarifas para os principais usos da água ou outros recursos escassos. Terceiro, os governos devem remover os subsídios que prejudicam o meio ambiente, como a queima de combustíveis fósseis ou a irrigação superexplorada. Enfim, você vai entender, um grande avanço tecnológico nos espera em 2050, seja na medicina, nas cidades ou mesmo na informática. 2050 contém muitas inovações capazes de melhorar o nosso dia a dia e nossa saúde. Mas para ter sucesso e ver esse futuro, também será necessário levar em conta os danos ao meio ambiente e ao clima. Caso contrário, a cara de 2050 poderia ser bem diferente. Pois é, amigos, isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, fique à vontade para curtir. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Quanto a mim, nos encontraremos muito rapidamente para novas descobertas de alta tecnologia. Cuidem-se, nos vemos em breve. Tchau!